No interior do Rio Grande do Sul, há uma história que nunca ganhou a atenção que merecia. Uma história que começa dentro de hospitais, onde o silêncio parece mais pesado do que as máquinas que monitoram vidas em seus primeiros minutos. Durante quase 2 décadas, famílias inteiras acreditaram que seus bebês tinham morrido pouco depois do nascimento. Só anos mais tarde perceberam que algo muito maior estava escondido por trás dessas mortes, que nunca tiveram corpo, atestado coerente, explicação sólida ou despedida. Uma sequência de relatos que começa com uma mãe, depois outra e depois mais uma, até que ninguém conseguia mais acreditar que aquilo tudo fosse apenas coincidência. E é nesse ponto que o caso dos bebês desaparecidos de Passo Fundo deixa de ser apenas um drama pessoal e se transforma em um dos episódios mais enigmáticos da história recente do Brasil. A primeira coisa que chama a atenção é a repetição. As mães descrevem a mesma cena, como se tudo estivesse seguindo um roteiro que ninguém admitia existir. O bebê nasce com alguma complicação. É levado às pressas para a UTI neonatal e minutos depois uma enfermeira surge com um rosto sério demais para quem mal teve tempo de checar as informações. Sinto muito, o bebê não resistiu. Sempre assim. Nenhuma delas vê o corpo. Nenhuma segura a criança. Nenhuma tem registro de necropsia. Nenhuma recebe documentos claros. E quando perguntam onde o bebê foi enterrado, escutam frases que ferem a lógica. O hospital cuidou disso, não havia necessidade de velório, o corpo estava inviável. Essas famílias carregaram suas dúvidas por anos, até entender que o padrão era idêntico. E quando começaram a se encontrar, as histórias se encaixavam como peças de um quebra-cabeça que alguém tentou esconder. Datas trocadas, horários que não batiam. Assinaturas diferentes dentro do mesmo prontuário. Em alguns casos, o nome do médico responsável no atestado de óbito era de alguém que nem estava no hospital naquele dia. Em outros, o documento foi assinado dias depois sem justificativa. E havia também os prontuários duplicados, um com a versão real da família, outro com uma narrativa totalmente diferente, como se alguém tivesse tentado rearrumar a própria história para encaixar uma versão oficial. O mais desconcertante é que nenhuma dessas mães viu o corpo de seu filho, nem uma única. Em algumas situações, as famílias insistiram tanto que foram convidadas a se retirar do hospital. Outras foram informadas de que seria muito traumático ver um bebê em más condições, mesmo quando ele havia nascido saudável, respirando, chorando. Algumas relatam que, quando tentaram entrar na sala onde a criança teria sido levada, encontraram portas trancadas e profissionais que evitavam contato visual. Uma mãe contou que ouviu o choro da própria filha do lado de dentro, minutos depois de ser informada da morte. Com o tempo, surgiram boatos que deixaram tudo ainda mais inquietante. Uma ex-funcionária afirmou anos depois que havia plantões em que bebês simplesmente desapareciam das listas internas. Outro funcionário relatou ter visto documentos sendo triturados de madrugada. Uma assistente social mencionou em conversa informal que bebês saudáveis não duravam muito ali. Nenhuma dessas falas virou depoimento formal. Todas foram tratadas como especulação. Mas o padrão dos relatos ecoava sempre do mesmo jeito. Algo estava acontecendo entre as paredes daqueles hospitais e ninguém parecia disposto a explicar. O Ministério Público recebeu 12 denúncias formais ao longo de 8 anos, mas a soma dos relatos informais, aqueles nunca levados ao papel por medo ou trauma, ultrapassa 40 famílias. 40 crianças que nasceram, desapareceram e nunca tiveram suas histórias esclarecidas. 40 mães que até hoje não têm uma resposta concreta. E quando o número chega a esse ponto, a pergunta que surge não é mais o que aconteceu com cada bebê, mas quem estava por trás de um sistema tão silencioso e tão eficiente. É aqui que começamos a tocar nas teorias que transformaram esse caso em uma sombra que paira sobre Passo Fundo até hoje. Porque se esses bebês não morreram, alguém deve tê-los levado. E se alguém os levou, não fez isso sozinho. Quando a primeira mãe decidiu falar, acreditou que estava sozinha, mas a resposta veio como um eco subterrâneo. Outras mulheres carregavam a mesma história interrompida. Foi assim que o caso deixou de ser um drama isolado e passou a revelar um mapa oculto, feito de datas trocadas, documentos apagados, plantões suspeitos
e profissionais que, mesmo sem admitir, pareciam saber mais do que diziam. Cada nova denúncia encaixava outra peça do quebra-cabeça, e esse contorno apontava para algo muito maior do que qualquer pessoa imaginou no início. Investigadores independentes perceberam que não era caos, era método. Bebês saudáveis registrados como mortos em minutos. Prontuários que mudavam de versão sem explicação. Médicos assinando documentos em dias em que não estavam de plantão. O tipo de falha que não acontece ao acaso. Uma irregularidade pode ser erro. 20 irregularidades iguais formam um padrão. Esse padrão sugeria coordenação e não acidente. Um funcionário contou ter visto caixas lacradas sendo retiradas do hospital de madrugada, sempre pelos mesmos homens e sempre pelo mesmo corredor lateral fora das câmeras. Ele nunca soube o que havia dentro daquelas caixas, mas lembrava do peso. Leve demais para equipamentos, pesado demais para um volume de papéis. O depoimento nunca entrou oficialmente no inquérito, mas levantou uma dúvida impossível de ignorar. E se aquelas caixas fossem parte de um fluxo subterrâneo que ninguém tinha coragem de assumir? Enquanto isso, mães esbarravam em um bloqueio quase coreografado. Uma delas relatou ter sido levada a uma sala vazia quando pediu para ver o corpo do filho. Outra ouviu uma frase que nunca esqueceu: "Esse aqui já está reservado." Nunca soube se falavam de documentos, de um procedimento ou do próprio bebê. Essa frase se espalhou entre as famílias como uma sombra difícil de tocar e ainda mais difícil de explicar. Uma enfermeira decidiu falar depois de muitos anos. Ela descreveu uma sala entre a UTI e a área administrativa que não aparecia em nenhum protocolo. Bebês eram levados para lá com a justificativa de avaliação rápida. Ela nunca viu ninguém sair segurando um corpo, apenas papéis. A sala foi reformada e deixou de existir no mapa físico do hospital, como se tivesse sido criada apenas para cumprir uma função específica naquele período. A polícia tentou avançar, mas entrou em um labirinto. Documentos sumiam, versões mudavam. Arquivos inteiros eram dados como perdidos durante reformas e digitalizações mal registradas. Quando uma promotora insistiu em acessar prontuários antigos, ouviu que uma enchente havia destruído justamente os anos cruciais do caso. Não houve laudo da enchente. Não houve explicação detalhada, apenas ausência. A teoria mais inquietante cresceu quando surgiram indícios de um circuito de adoção clandestina, funcionando paralelamente ao sistema oficial. Bebês considerados de fácil colocação seriam desviados antes de entrar no registro civil. Crianças sem identidade formal. Crianças que, tecnicamente, nunca chegaram a morrer porque nunca chegaram a existir para o Estado. Isso permitia movimentação fora de qualquer controle administrativo. Pesquisadores internacionais encontraram registros de adoções brasileiras em países que raramente recebiam crianças do Brasil nos anos 90. As datas coincidiam com o auge das denúncias de Passo Fundo. Não havia prova direta, mas havia convergência suficiente para gerar um alerta silencioso. Talvez os destinos dessas crianças não estivessem tão longe quanto se imaginava. Passo Fundo nunca se livrou desse peso. Nos corredores antigos, nos relatos abafados de funcionários aposentados, permanece a sensação de que algo funcionou ali com precisão calculada. Uma operação que dependia de silêncio, medo e brechas estruturais. Uma operação que deixou apenas o necessário para seguir adiante e nada para ser rastreado. O que restou foram mães repetindo a pergunta que nunca envelhece: se meu filho não morreu, onde ele está agora? Essa pergunta viva transforma o caso dos bebês desaparecidos de Passo Fundo em um dos enigmas mais marcantes do país. Quando se junta tudo, o que permanece não é dúvida nem acaso. É estrutura, é controle, é desaparecimento planejado. E se alguém levou esses bebês, não fez isso sozinho. Fez contando com um sistema que nunca teve coragem de admitir o que realmente aconteceu.